Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Muito obrigada de coração por você estar aqui me ajudando e junto comigo nessa etapa agora para me fortalecer e dar o apoio de vocês aqui comigo. Eu agradeço de todo o coração mesmo por você estar aqui junto comigo e venho começar hoje o começo da minha história e contar para vocês. E eu vou começar lá o começo do meu passado, desde quando eu existir, né? Então a minha vida foi começada assim, né? Quando minha mãe tinha 18 anos, ela trabalhava empregada em uma casa e ela conheceu o meu pai. Na época eles passeavam em praça, jardim, assim, toda tardezinha ali. Ela conheceu o meu pai, ela trabalhava empregada em uma casa e o meu pai quis é, começou a namorar com ela ali e escondido da patroa da minha mãe, e a minha mãe resolveu a fugir com ele, né? Porque o pai dele não queria que ele casasse, a família dele não queria que ele casasse, assim minha mãe contava, né? Porque agora ela já morreu. E aí a minha mãe fugiu com ele e não tinha onde morar, eles foram morar no mato. A mãe disse que ele tinha pegado o lençol da mãe dele, eles forravam em cima do colchão, do capim gordura, e ali eles passavam a noite, ele deitava feito uma cama ali, passava a noite ali. E quando a mãe dele ia para a igreja, ele ia buscar alimento na casa da mãe dele e ele pegava para ele, para ela, e os dois comiam no meio do mato, assim até eles arrumar um lugar para eles morar. Depois que eles arrumaram um lugar para eles morar, que a minha avó descobriu que os dois estavam juntos, eles fizeram eles casar. E assim, contando meio resumido assim para vocês, que minha mãe conta que na época que a mãe dele pensou que ele tinha sumido, antes da mãe dele descobrir, ela pensou que ele tinha sumido. Ela estava muito nervosa, chorava muito, pensando que ele tinha sumido, mas ela percebeu que quando ela ia para a igreja, quando ela voltava da igreja, tinha dois pratos sujos lá e ele não sabia por quê. E era a minha mãe com ele que comia, ele levava comida para minha mãe, trazia de volta e devolvia, porque ele sabia como que a mãe dele abria e fechava a casa, né? Então, pessoal, daí foi onde que a mãe dele descobriu e ele veio morar com a mãe dele. Ali o pai dele fez eles casar, porque na religião que ele seguia, eles eram evangélicos da Assembleia de Deus, eles não podiam ficar morando amigado e fez eles casar, e eles casaram. E meu pai e minha mãe, os dois tinham 18 anos na época. Já era uma época de ter juízo, né? Porque eu lembro que quando eu tinha juízo, quando eu tinha 18 anos, eu já tinha juízo. Mas meu pai com a minha mãe foram morar junto e não sabia bem direito se era aquilo que eles queriam ainda. Eu acho que a minha mãe já tinha certeza no que ela queria, mas o meu pai não. Aí casaram, a minha mãe teve um filho, depois teve o segundo filho, isso no passar do tempo, não foi tudo em seguidinho, não, foi um ano de diferença um do outro. E depois teve a minha irmã, e depois ela engravidou de mim. Na época que ela engravidou de mim, isso aí passando, no passar do tempo, já tinha se passado quase 4 anos, né? Pelo que minha mãe conta, porque ela teve meu irmão, teve a minha irmã estava com 1 ano e meio e ela engravidou de mim. Daí, quando a minha irmã estava com 1 ano e meio, minha mãe já estava grávida de mim de 7 meses. Só que meu pai não acreditava, sei lá, o homem naquele tempo achava que tudo a culpa era da mulher, né? É o que ele tinha na cabeça dele e ele não acreditava que a minha mãe estava grávida, ele pensava que era coisa de mulher, né? E ele não tinha, na cabeça dele, ele não tinha certeza que minha mãe estava grávida, porque ele não acreditava. Mas minha mãe já estava de 7 meses nessa época. E assim, meu pai conheceu uma outra mulher, ele foi embora com outra mulher. E quando minha mãe ficou sozinha, ela estava grávida de 7 meses de mim. Tinha minha irmãzinha de 1 ano e meio e meu irmãozinho mais velho já tinha morrido na época. Então, essa é a minha vida que eu tô contando para vocês do começo, como que eu fui criada por padrasto, tá bom? E daí, quando meu pai foi embora, conheceu essa outra mulher, foi embora, minha mãe não sabia para onde ele tinha ido, ela ficou morando sozinha na cidade onde eles moravam. E aí, passou 3 meses, ela viu que ele não voltava mais, ela pegou e foi embora para casa da mãe dela, voltou para casa da mãe dela e lá
ela teve eu, minha avó ajudava ela a cuidar de mim, e lá ela ficou morando. Na época, mulher solteira que tinha filho era muito desprezada. Aí, com o passar do tempo, ela conheceu o meu padrasto, e aí, conhecendo meu padrasto, eles foram morar junto, e aonde que se criou essa família que eu tenho meu padrasto, e eu amo ele como pai, porque eu era bem nenenzinha e ele aceitou. A minha mãe falou para ele que só ia morar com ele se ele aceitasse os filhos dela, que seria eu e minha irmã, porque a gente era criança. E ele aceitou, e assim eles foram morar junto. Meu pai ajudou minha mãe a criar nós todo o tempo. Daí no próximo vídeo eu vou contar mais história para vocês, mas por enquanto é essa a história que eu contar até a chegada do meu padrasto na nossa vida. Eu era bebezinha, ele aceitou nós e ajudou na criar, sofreu muito, porque meu pai sofreu bastante mesmo quando a gente era neném, pequenininha, né? Mas só que ele criou nós, e meu pai, a gente nem sabia para onde andava mais, tá bom? Então no próximo vídeo eu continuo mais a minha história. E é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado de coração por você estar aí me ajudando. Que Deus abençoe e recompense vocês por estar aqui junto comigo, tá bom?